o Senhor já colocou no coração dele, Pai, e que vem falar diretamente aos nossos corações, Pai. Pai amado, Pai querido, guarda o teu filho no local do trabalho dele. Guarda o teu filho, Senhor, quando ele está na direção do carro, Pai. Guarda a sua família, guarda o seu filhinho querido que se encontra em casa, Pai. Vai cuidando dessa família que tanto faz por essa igreja e que nos abençoa sempre com uma palavra de carinho e de coragem. Senhor, muito obrigado. E que o Senhor venha, por meio do seu filho, falar em nossos corações. Deus abençoe. Amém. Primeiro lá da igreja é para Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Peço que os amados irmãos abram a vossa Bíblia em Mateus 11, amém? Mateus capítulo 11. Por isso gostaria de estar aqui agradecendo aos meus apóstolos aí pela confiança. E agradecendo, né, ao Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar, pois sem Ele, né, não estaríamos aqui. Sem Ele, lá no passado, eu não seria resgatado do mundo e trazido, né, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje estar aqui tendo esta maravilhosa oportunidade de falar um pouquinho da palavra dele. É Mateus 11. Vamos estar lendo aí a partir do versículo 28, amém? Um texto bastante conhecido. Mateus 11, versículo 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em algumas traduções está: eu lhes aliviarei. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Versículo 30 para finalizar: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente até aqui, amém? Pode se sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Palavra, como eu disse, né, bastante conhecida, bastante pregada. Deus usa inúmeros pastores, pregadores, para passar diversas mensagens gloriosas através desta palavra. Hoje Ele me deu algo, vou estar a partir de agora então trazendo à igreja. Vou falar em primeiro lugar aqui do contexto em que o Senhor Jesus Cristo ministrou esta palavra. Após ali o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ter dado instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para saírem em duplas, ministrando a sua palavra, pregando o Evangelho do Reino. Quando Jesus ministra sobre eles a autoridade para, em nome dele, Jesus, curarem enfermos e expulsarem demônios, fazerem maravilhas, milagres e prodígios em nome dele. Após enviar ali os seus discípulos, Jesus sai por algumas cidades pregando, e ele fala ali inclusive de cidades chamadas cidades impenitentes. Foram cidades que já tinham tido contato com a palavra, com o Evangelho, já tinham recebido o Evangelho, mas não tinham recebido. Ele disse: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum. Foram cidades que já tinham recebido o Evangelho, tinham tido contato com o Evangelho, mas não tinham recebido. E Jesus falou que o juízo sobre tais cidades seria maior do que o juízo que haveria sobre Sodoma e sobre Gomorra. Louvado seja Deus. E aí a gente para pensar: quantas pessoas também no dia de hoje não têm oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, de ouvir a pregação do Evangelho, mas que rejeitam, dispensam,
Fala, não, isso não é para mim. Eu quero viver o aqui, eu quero viver o agora. De que me importa a eternidade? As pessoas só pensam nos prazeres que esse mundo pode dar, mas não pensa que apesar dessa carne ser perecível e ter uma data de validade, o Espírito, ele é eterno. O Espírito continua após esse corpo ir embora, pois ele veio do pó, e ao pó um dia vai retornar. E a maior certeza que todos nós, seres humanos viventes nesta terra, temos é que verdadeiramente este corpo humano um dia vai perecer, mas devemos ter a certeza que a nossa alma, a nossa essência, ela vai perdurar para a eternidade. Por isso, como o nosso pastor pregou aqui, ministrando os dízimos e as ofertas, devemos acumular tesouros no céu e não tesouros na terra, porque aqui, como ele falou, o ladrão chega e rouba, a traça corrói, a ferrugem consome, mas no céu não. Louvado seja Deus. E nesse contexto, o Senhor Jesus, ele fala essas palavras que acabamos de ler. Ora, no versículo 28 está escrito: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é descanso. A palavra descanso, no original da Bíblia, em hebraico, é Shabbat. Shabbat não precisa ser nenhum estudante ou professor de hebraico para saber que é a palavra traduzida em português como sábado. Ou seja, Jesus disse: vinde a mim e eu lhe darei sábado. Por quê? Porque o quarto mandamento do decálogo, das 10 leis primordiais de Deus, diz para que santifiquemos o dia de sábado. O Senhor Deus falou. Mas você pode me perguntar: mas por que então hoje em dia os crentes, os evangélicos, os servos de Deus não seguem essa determinação de santificar o sábado, de guardar o sábado? Porque hoje o nosso sábado não é mais um dia. Hoje o nosso sábado é uma pessoa. Hoje o nosso sábado é Jesus Cristo. Nós não descansamos mais em um dia, mas sim descansamos em uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio por mim e por você, aquele que morreu no meu e no seu lugar e ressuscitou vencendo a morte, estando à destra de Deus, sendo nosso advogado fiel. É nele que nós descansamos. Claro, o nosso corpo, ele precisa de um descanso físico, mas esse descanso pode ser tanto no sábado, quanto no domingo, na segunda, enfim, qualquer dia da semana. Devemos tirar um tempo para descansar. Sim, é necessário. Mas esse descanso físico, ele, lá nos 10 mandamentos, ele prefigura ao descanso espiritual que teríamos em Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou que o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. O sábado foi feito para que o homem tivesse um dia de descanso. Já imaginou antigamente, principalmente antigamente, hoje ainda acontece, mas haviam ali os servos, os escravos, pessoas ali que trabalhavam sem dia e sem hora. Hoje em dia tem CLT, hoje em dia você tem carteira assinada, você chega no serviço, você tem horário para começar, tem horário para parar para almoçar, né? Tem um tempinho de almoço, tem a hora para voltar e tem a hora para ir embora. Antes não, o pessoal trabalhava direto, principalmente os servos, pessoas escravizadas, que muitas vezes, não sempre, mas na maioria das vezes eram exploradas pelos seus senhores. Então o nosso Deus, que é um Deus zeloso, Ele determinou para que houvesse pelo menos um dia na semana para o descanso dessas pessoas. Hoje em dia ainda há algumas seitas pseudo-cristãs que guardam o sábado. São os chamados sabatistas.
Eles guardam o sábado pois acham que esse quarto mandamento não mudou. Só que o que eles não sabem é que esse quarto mandamento, assim como muita coisa do Antigo Testamento, era a figura do que haveria de vir. Era a figura de Cristo. Era sombra. Muitas coisas do Velho Testamento são sombra do que viria. Vou dar um exemplo. Se eu estou numa sala, bate o sol, vem alguém de fora para entrar na porta, vai entrar antes daquela pessoa, vai entrar o que? A sombra. Eu vou ver a sombra projetada no chão. Porém, por aquela sombra eu consigo perceber só algumas coisas. Eu consigo perceber se é, às vezes pela vestimenta, pela silhueta da vestimenta, eu consigo até saber se é um homem, se é uma mulher que está chegando, mas eu não sei quem está chegando. Eu não sei qual a cor da vestimenta da pessoa, eu não sei qual a cor da pele. É só uma sombra. Mas quando aquela pessoa entra, aí sim, eu vejo quem é a pessoa, eu vejo a cor da pele, a cor da vestimenta. E se é uma pessoa que eu já conheço, eu já sei quem é, já sei o nome. Por quê? Porque agora eu não vejo mais uma sombra, agora eu vejo a realidade, agora eu vejo a pessoa que está diante de mim. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Essa pessoa que havia tantas sombras no passado do Velho Testamento apontando para ele, ele veio e se manifestou em pessoa. Mas só que essas seitas pseudo-cristãs, elas não têm esse entendimento. E agora, de repente você me pergunta, mas como, meu pastor? Como que eu vou saber discernir uma igreja verdadeira de uma seita? Muitas vezes são tão parecidas, realmente, muitas vezes são muito parecidas. E quem está chegando na fé, muitas vezes, não percebe a diferença. Acha que é tudo igual, acha que é só mais uma igreja evangélica. É só mais uma igreja, né, que serve a Cristo, que serve o Evangelho. Só que não. E como conhecer hoje em dia uma seita? Eu tive conhecendo há um tempo atrás uma fórmula muito interessante, que é como conhecer uma seita através das 4 operações matemáticas. É bastante interessante. Através de 4 operações matemáticas, você sabe se aquela denominação é uma seita ou é uma verdadeira igreja de Cristo. Em primeiro lugar, as seitas, elas sempre adicionam alguma coisa à palavra de Deus. É a Bíblia, mais alguma coisa. A nossa apóstola ano passado até comentou que ela leu um livro da profetisa Ellen White. A Ellen White foi a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das igrejas, né, dessas seitas que guardam o sábado. E a Ellen White, ela é vista pelos adventistas como o espírito de profecia da igreja. E os livros que ela publicou são tidos por eles em pé de igualdade com a Bíblia. Dizem que há cultos que eles nem abrem a Bíblia. Eles abrem um escrito da Ellen White, leem um trecho e pregam em cima do trecho do livro da Ellen White. Nem abrem a Bíblia. Ou seja, eles estão, não é só a Bíblia, eles estão adicionando os escritos, as profecias da Ellen White à Bíblia. Louvado seja Deus. Há também as testemunhas de Jeová. Eles acrescentam, né, não só servir a Jeová, mas sair de porta em porta, batendo de porta em porta. Eu admirava muito esse pessoal. Eu falei, eles estão... Eu sei que a Bíblia deles é distorcida, é uma Bíblia produzida pela Torre de Vigia, é uma Bíblia que se adequa ali às doutrinas deles. Muitas partes, principalmente em partes em que fala que Jesus Cristo deve ser adorado, pois eles não creem que Cristo é Deus, que Ele é só uma criatura de Deus. E eles mudam a palavra que no original é proskinel, eles mudam para algo que se traduz em render homenagem. Proskinel é adoração,
Não existe outra palavra, outro significado para a palavra proskinel, senão adoração, no original. Mas eles mudam para preste homenagem. Há um texto que esqueci agora, que diz que todos os anjos do céu lhe prestem adoração, né? A Senhor Jesus Cristo. E lá está escrito na Bíblia deles que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Então, eles acrescentam isso. Temos também outros exemplos. Eu falei da adição, né? Adicionam sempre alguma coisa à Bíblia. Os Mormons também é um outro exemplo. A igreja Mormon é a Bíblia mais o livro de Mormon. E tem mais uns outros 2 livros que eles assumem como palavra, eles têm como palavra. Os adventistas, alguns negam, não, mas que é isso, para nós é a Bíblia mesmo e tal, mas quem é lá de dentro sabe que eles consideram os escritos da Ellen White como palavra. Já os Mormons não, é oficial. A Bíblia deles, após o Apocalipse, vem o livro de Mormon. Após o livro de Mormon, vem, se não me engano, é uma pérola de grande valor, e mais um outro livro que me esqueci o nome agora. Ou seja, eles adicionam coisas à palavra de Deus, a legítima, a genuína palavra inspirada pelo Espírito Santo que está na Bíblia. Vamos agora à subtração. Eles sempre subtraem alguma coisa da divindade de Deus. Para testemunho de Jeová, por exemplo, Jesus não é Deus, né? Como já falei. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é só o poder de Deus agindo na terra, agindo na humanidade. Para os mormons, Jesus também não é divino. Então eles subtraem sempre alguma coisa da divindade de Deus. Eles também costumam multiplicar os meios de salvação. Nós sabemos que a nossa salvação é somente pela graça. A nossa salvação não vem por obras, como está escrito na palavra, para que ninguém se glorie. É pela graça, por crermos que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Verdadeiramente Ele é o Messias que havia de vir, e que Ele já veio, morreu por nós, venceu, está com Deus, e é nele que cremos na nossa salvação. Crendo nele, somos salvos e libertos. E temos nele a certeza de quando partirmos aqui dessa terra, vamos estar com ele na glória eterna, na glória de Deus Pai. Porém, as seitas, elas multiplicam os meios de salvação. No caso dos adventistas, por exemplo, é a graça e a guarda do sábado. Para eles, tudo bem, somos salvos pela graça, mas se não guardar o sábado, não vai para o céu. No sábado, se não guardar o sábado, não vai para o céu. Perde a salvação. Então, para eles não é somente pela graça. A quarta operação, a divisão. Eles dividem com Deus a fidelidade dos membros. Eles exigem que os membros sejam fiéis a eles em igualdade ao que são a Deus. É o exclusivismo, é o chamado exclusivismo. Se você sai hoje e fala, não, a partir de amanhã eu vou congregar na igreja adventista, você acha que você chega lá e você vai chegar e já congregar? Não, você não vai ser aceito. Você vai ter que se rebatizar, porque eles falam, agora sim, agora vocês vieram para a verdade, agora você veio para a verdade, agora você vai para o caminho certo. Então, deixa tudo aquilo lá para trás. Então você vai ter que nascer de novo. Mas já me batizei. Não, tem que se rebatizar. Rebatizar segundo a nossa doutrina. São exclusivistas. Os testemunhos de Jeová, eles também são exclusivistas. Se alguém que é da TJ se converter, ele é desassociado. Eles chamam de desassociar, né? Eles são desassociados. E aí, irmãos, são ignorados por
todos os irmãos. Vamos supor que eu e você, nós somos irmãos, moramos na mesma casa e somos testemunhas de Jeová. E de repente você resolve ir para uma igreja evangélica, se converte ao verdadeiro evangelho, vai para a igreja evangélica. Eu não posso nem mais olhar na sua cara. Se você vier na rua por uma calçada, eu tenho que atravessar a rua e pela outra calçada. Eu não posso falar mais contigo, eu não posso mais te cumprimentar. Se é uma pessoa solteira, no dia da manhã se casar, não posso ir no casamento. E até mesmo, pasmem, se morrer, aquele que continua lá não pode nem ir no velório. Se for o ancião descobrir, vai ser desassociado também. Sendo desassociado, passa a receber o mesmo tratamento por parte daqueles que ficaram na denominação. É uma exclusão total. É uma exclusão total. É um exclusivismo. Por isso eu vou recapitular com você aqui, como conhecer uma seita pelas 4 operações matemáticas. Eles adicionam alguma coisa à Bíblia, né? É a soma. Subtração, eles subtraem algo da pessoa de Deus. Multiplicação, multiplicam os meios de salvação. E divisão, dividem com Deus a fidelidade dos membros. É dessa maneira. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso verdadeiro sábado. E Ele diz que, vamos voltar aqui ao texto: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Só que é o seguinte, para encontrar esse descanso, Jesus dá uma receita. E a receita está no versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Essa é a receita para ter descanso na alma. A salvação, crendo nele, nós já temos. Crendo nele, perseverando na fé, buscando a santidade. É claro que ninguém é perfeito, às vezes pode-se escorregar aqui e ali, mas a gente se arrepende, busca nele, se conserta e segue o caminho. E somos salvos, continuamos em salvação, mas sempre buscando a santidade, sempre buscando a perfeição. Eu não sei aqui dos irmãos que já trabalharam com controle de qualidade em empresa, eu já trabalhei. Há sempre uma meta a ser perseguida, mas aquela meta, todos sabem que nunca vai ser alcançada 100%. E se algum dia chegar a ser alcançada, uma nova meta é estabelecida. É como um atleta que faz salto em altura, é colocado ali a régua, ele vai saltando, tentando saltar, não consegue. Quando ele consegue saltar, o que é feito? Aquela régua é levantada, é colocada um pouco mais acima. Ele continua se esforçando, se exercitando, pulando, não consegue, cai, até começa a conseguir. E assim vai. Assim também é comigo e com você. Devemos perseguir a santidade, insistir. Ah, mas é difícil, mas eu não consigo. Mas devemos persistir. Jesus disse que aquele que persistir até o fim, lhe será dada a coroa da vida. Devemos persistir, buscar em Cristo, que é o nosso verdadeiro descanso. Ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tenho certeza que aqui a maioria já sabe o que é um jugo, né? É aquela peça de madeira que é colocada geralmente sobre 2 animais para fazer a tração de um arado, de uma carroça, né? São colocar uma peça de madeira, lá na minha terra se chama canga, né? Norte de Minas, tenho certeza que lá do Nordeste é canga também que se chama, né? É uma peça de madeira com duas partes côncavas que são encaixadas ali no pescoço dos animais, para juntos aqueles animais puxarem aquele arado, levarem aquela carroça, levarem aquele peso. Inclusive é da palavra cônjuge que vem a palavra, da palavra jugo que vem a palavra cônjuge.
que vem a palavra conjugal, ou seja, os cônjuges estão conjugados, estão juntos. Agora, o que acontece quando um puxa e outro não puxa? Quando um vai para frente e o outro quer ir para trás, não dá certo, não vai. Fica aí uma lição, né, para os casais, para nós casais, né? Eu sou casado também. Então, o jugo, ele deve ser igual, deve ser levado de igual maneira. E sabem lá no interior como é que eles treinam? Porque o animal, nas primeiras vezes que eles são colocados naquele jugo, naquela canga, eles não aceitam, é claro. Eles pulam, eles deitam, sabe? Eles vão no sentido contrário, puxa para lá, puxa para cá. Mas como que eles fazem? Eles nunca colocam dois animais novos, inexperientes. Eles põem um animal novo, inexperiente, com um animal velho, já calejado, já acostumado. Por quê? Quando o jovem animal não quer fazer força, não quer puxar, o outro puxa. E aí ele resiste, mas o outro puxa, ele resiste, o outro puxa. Até chega um momento que aquele outro animal ele vai falar, não tem jeito, né? Tem que puxar também. Se eu não seguir em frente, é pior para mim. Porque hoje em dia, né, a política contra os maus tratos de animais, eu sei que não, quando eu era criança, nesse caso aí, um animal que não ia, ó, apanhava para que fosse em frente. Louvado seja Deus. Também é assim na igreja, irmãos. Na igreja, muitas vezes, há um de nós que já tem anos de evangelho, já tem bastante experiência, uma boa caminhada com Cristo, e às vezes chega um irmão recém-convertido ali, sabe, no primeiro amor e tal, mas que erra muitas coisas, que se desanima muito fácil, que por qualquer coisa não quer mais ir para a igreja, que por qualquer coisa quer voltar para trás, quer voltar para o mundo. Cabe a quem? A nós que somos mais experientes. Ó, segurar, falar, ó, meu filho, não é por aí não, é por aqui, ó. Ensina o caminho, é assim que faz. Vem comigo, vem que eu te dou uma força. Vem que eu te levo, mas não vou te levar o tempo todo não, viu? Eu te levo um pouco até você pegar o jeito. Depois você vai andar também com as suas próprias pernas. Louvado seja Deus. É assim, irmãos. Já pensou? Marca aqui alguma coisa para fazer na igreja. Alguns irmãos dão nome e vêm. Um está lá se matando de trabalhar. Outros que são chamados nem vêm. Já outros falam, fica feio, né? Fica feio ir lá não fazer nada, ou não ir lá. Sabe de um, eu vou lá, eu dou um tempinho ali, do outro vão sem braço, faz uma coisinha e vai escorregando, eu vou caindo fora. É verdade. Irmãos, tem que ser juntos. Temos que remar na mesma direção. Já pensou um barco a rema em que um rema para frente e outro rema para trás? O que vai acontecer? Quem tem um mínimo de experiência em barco a remo aí sabe que se um rema para frente e outro para trás, o que vai acontecer? O barco fica girando, não sai do lugar, não segue viagem. Assim também é comigo e com você. Por isso, o apóstolo Paulo nos ensina a ter paciência com os domésticos na fé. Pessoas que ainda estão no leitinho, pessoas que, sabe, ainda estão no começo da sua caminhada com Deus, e muitas vezes elas não aceitam muitas coisas, elas não aceitam, mas cabe a quem, né, já está na feijoada, né? Eles estão no leitinho e a gente está na feijoada, pois já passou por poucas e boas, né? Eu tinha um pastor que me falava, que nos ensinava, que o crente novo, ele é pele de coelho. A pele é frágil, é fina, qualquer coisinha, né? Ai, que dor, né? Mas com o tempo se vai desenvolvendo pele de camelo, uma pele forte, uma pele grossa, uma pele resistente, uma pele que, aguenta firme. Mas
Mas tais pessoas devem ter paciência com os que estão no começo, com aqueles que ainda estão iniciando a sua vida com Deus, e ajudar, assim como aquele boi mais velho ajuda aquele bezerro, aquele jovem touro, aquele jovem boi a puxar, a ensinar a puxar aquilo. Também nós devemos fazer o mesmo. Louvado seja Deus. E é assim, irmãos, que se treina um animal, mais novo, usando um outro experiente. O jugo do nosso Senhor Jesus sobre a nossa vida é somente a obediência. Antigamente, haviam 613 leis que se deveria cumprir. Imagina se alguém algum dia já conseguiu cumprir pelo menos as 10 principais, que eram o decálogo, os 10 mandamentos, e em volta desses 10 mandamentos se criaram mais 603. Ao todo se tornaram 613 leis. Toma aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nem mesmo nas 10 principais não se conseguia cumprir. Mas por quê? Deus já sabia que o ser humano não conseguiria cumprir aquelas leis, mas Ele já tinha alguém preparado para vir cumpri-las. Por que Jesus falou que não veio subrogar as leis, mas veio cumpri-las? Quem que cumpre a lei? O Estado, o Brasil, tem várias leis. Tem a Constituição, tem a lei penal, as leis penais, as leis cíveis. Quem que cumpre a lei? Eu e você, cidadãos? Não, quem cumpre são os policiais. Quem cumpre são os fiscais. Eles cumprem a lei sobre mim e sobre você. Eles chegam e fiscalizam. Está certo? Ok, parabéns. Está errado? Vai ser multado. Não pode ser assim. Aleluia. Vai ter que se adequar nisso e naquilo, porque eles estão cumprindo a lei. Então Jesus cumpriu aquelas leis. As leis que o homem não conseguiu cumprir, Jesus veio para cumprir. Pois ele foi perfeito, ele foi sem pecado. Então aquilo que o homem nunca conseguiu cumprir, ele cumpriu no meu e no seu lugar. E todas aquelas 613 leis, Jesus condensou em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só 2. Mesmo assim a gente sabe que muitas vezes não é fácil, Muitas vezes não é fácil, mas é o que eu falei, a gente deve buscar, deve tentar sempre. Mas vejam só, de 613 leis para apenas 2. O fardo dele é leve, o jugo é suave, apenas obediência. Olha, em outras religiões, até os cultos são muito custosos. Coisas que, os cultos judaicos, por exemplo, são muitos aparatos, muitas coisas caras. Em outras religiões pagãs, quem já passou por lá sabe, tem as obrigações que se faz ali. É muita coisa e cada coisa custa muito, não é barato, mas as pessoas vão, as pessoas tiram tanto que não tem para fazer aquilo. Por quê? Porque acham que estão fazendo certo, porque acham, que é aquilo que eles precisam seguir, que eles precisam fazer. Louvado seja Deus. Mas com Cristo não, com Cristo é apenas obedecer. Nós que somos salvos e libertos nele, devemos apenas seguir os seus ensinamentos e, no amor, contribuirmos, não por força nem por violência, não por obrigação, mas por amor, contribuir para que essa obra que um dia alcançou a mim, a você, também venha alcançar outras pessoas, que essa obra cresça, que essa obra permaneça e frutifique. Então, por amor, eu e você devemos verdadeiramente dar o nosso dízimo, a nossa oferta, mas não mais por obrigação, não mais porque se você não fizer, você morre, igual outras religiões por aí,
tem que fazer, se não fizer morre, se não fizer apanha, se não fizer acontece um acidente, alguma coisa assim. Não, Jesus não é assim. O jugo dele é leve, o fardo é suave. Louvado seja Deus. E as horas já se avançam. Para finalizar, eu queria dizer que quem não encontra descanso de alma em Cristo Jesus é porque não é manso e nem humilde de coração. Pessoas que não são mansas e humildes de coração, pode prestar atenção, são sempre atribuladas. Sempre atribuladas, nervosas com isso, com aquilo, sabe? Preocupadas. Antes mesmo que algo aconteça, já está, não, mas vai ser assim, mas eu acho que vai acontecer aquilo. Calma, ainda nem chegou lá, você não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Muitas pessoas já estão imaginando lá no final do ano, no próximo ano, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim. É a tal da mania de perseguição. Mas eu acho que estão falando de mim, hein? Eu acho que esse crente está pensando mal de mim. Misericórdia, misericórdia. Busquem Jesus Cristo. Busquem Jesus Cristo. Ele vai te dar a paz. Seja humilde, humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Descanso em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé neste final, agradecendo os nossos apóstolos, para encerrarmos aqui com uma breve oração. Amém? Meu Senhor e meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nesse momento, Senhor, nos colocamos, Senhor, Pai querido e santo, ó Deus, nas tuas mãos, te pedimos, Senhor, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a ser humildes de coração, ensina-nos a ser mansos, ensina-nos, Senhor, ó Deus, pois a tua palavra diz, Senhor, que os mansos herdarão a terra, que nós aprendamos de ti, Senhor, a sermos mansos e humildes de coração, Senhor. Pai querido e santo, que possamos, Senhor amado, descansar, meu Deus, em ti, não buscar o descanso no mundo, a paz que o mundo dá, mas a paz que excede a todo entendimento, a paz que vem de ti, Senhor, que só tu podes dar, meu Deus. Pai santo e todo poderoso, em nome do Senhor Jesus, penetra, Senhor, com teu poder em nossas mentes, ó Deus, em nossos corações, Senhor amado, e enche-nos, Senhor, da tua paz. Se tem aqui, Senhor, alguém nesta noite cansado, sobrecarregado, Senhor, aflito, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, coloca, Senhor, da tua paz, coloca, Senhor amado, do teu refrigério, Senhor, nessas pessoas, Senhor, e que saiam daqui diferentes, que saiam daqui leves, Senhor, cheias, meu Deus, da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Graças a Deus, agradeço a oportunidade.